tudo bem? Como estão? Amigos, hoje eu estive pensando aqui comigo e eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Hoje eu refleti um pouco sobre a sociedade que nós vivemos, né? Uma sociedade extremamente fútil, consumista, enfim. Uma sociedade que não olha muito para a essência do ser humano, mas olha muito para a aparência. O que vale é a aparência, o que você tem, o que você pode oferecer, enfim. Se você tem uma excelente posição, né? E aí eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: Porém, o profeta Samuel, não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, né? O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha só, isso é muito importante e muito forte também. Por quê? Porque muitos problemas que nós temos hoje, problemas sociais, eu acredito que eles existem por conta disso. Porque o ser humano, ele não olha a essência, ele olha muito o exterior, aquilo que você pode oferecer, enfim. Hoje nós vivemos em uma cultura que ministra pesado contra nós, assim, contra as nossas vontades, né, contra aquilo que nós somos mesmo, né? Então você precisa ter status, você precisa ter uma casa perfeita, uma família perfeita, você precisa ganhar bem, você precisa ter boa aparência para você, de certa forma, ser bem visto para a sociedade. Mas isso é uma doença, né? Isso é algo muito funesto, eu acho, né? E aí eu encontrei um artigo muito interessante que fala das características da sociedade em que nós vivemos hoje, né? Uma sociedade moderna, pós-moderna. E dentro de vários títulos que a sociedade moderna carrega, um deles é sociedade líquida. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, sociedade líquida, mas eu vou ler aqui para vocês o que é uma sociedade líquida. Vejam só, a sociedade líquida, né, é pautada pelo individualismo e pelo consumismo, ou seja, eu em primeiro lugar e aquilo que eu posso ter, o individualismo. Eu não me importo com os problemas sociais, eu não me importo com o problema do outro. O outro, para mim, tanto faz, né? Eu preciso me importar comigo, me amar em primeiro lugar. Mas é estranho, né? Individualismo e consumismo. Então, aquilo que eu sou, o que eu posso ser e aquilo que eu posso ter. Consumo. Resultado de transformações sociais e econômicas trazidas pelo capitalismo, uma sociedade consumista mesmo, globalizada, ou seja, não é só aqui no Brasil que isso acontece. Antes da metade do século XX, mais precisamente antes da Revolução Tecnológica, viveu-se a modernidade sólida. O que era isso? O que pode ser entendido como um período em que era possível planejar e criar metas a longo prazo, porque hoje em dia tudo é muito líquido, é tudo muito rápido. Hoje existe um conceito, amanhã aquele conceito já é obsoleto, é antigo, né? Hoje eu estou em um determinado emprego, eu não duro mais do que meses ou um ano, nem anos, eu não, né? Porque se você fizer uma analogia da sociedade moderna com essa sociedade lá, né, do século passado, as pessoas duravam 15, 20 anos em um emprego, por exemplo. Hoje não. Hoje as pessoas mudam de emprego rapidamente, né, porque elas têm aquela sensação de que não se encaixam naquele emprego, elas precisam de algo melhor, né? As pessoas estão pensando mais em si. Mas será que isso é bom? Não sei. Metas a longo prazo. Hoje é preciso ser rápido, planejar a curto prazo, vejam só, o que torna tudo inseguro e passível de mudanças. Então, tudo é inseguro. Por quê? Porque nós temos essa mania de olhar. Não tem aquele ditado que a grama do vizinho é muito mais verde do que a minha? Então, eu não sei se é esse mesmo o ditado, tá? Mas enfim, a gente
observa muito o exterior, o que está acontecendo ao nosso redor. Então, se o meu vizinho cresceu rapidamente, entre aspas, né? Mas de repente aquele vizinho lutou durante anos para conquistar algo. E eu vejo que ele conquistou algo, eu já quero aquilo, mas eu quero rápido, de uma maneira rápida. Só que se eu conquisto aquilo, amanhã aquilo para mim já é obsoleto, eu já estou observando outro vizinho, daqui a pouco estou observando o outro, ou seja, daqui a pouco eu me torno uma pessoa insegura, porque aquilo que eu busco começa a não fazer muito sentido. Eu sempre quero mais, 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 mas eu não consigo preencher exatamente aquilo que eu quero. O que está faltando, né? Tem algo que está faltando. Então, assim, ó, tudo fica inseguro e passível de mudanças. Eu vou mudar drasticamente, rapidamente, porque tudo se torna inseguro e o ser humano precisa de uma segurança. Ele precisa, enfim, de uma segurança, né, para se sentir bem, enfim. Um exemplo simples dessa teoria é que quando estamos numa relação estável, olhem só, seja ela profissional, amorosa ou de amizade, na nossa cabeça vem a ideia de que estamos perdendo as novidades. Vejam só, a gente não valoriza mais o profissional, não valorizamos mais uma vida amorosa. Você olha aí, os relacionamentos, para mim, eles não existem. É um negócio, é uma troca. Talvez uma troca de prazeres mesmo, por sexo, né? Você tem um parceiro, uma parceira ali sexual, né, para satisfazer os seus desejos sexuais, uma forma egoísta, porque aqui ele está dizendo que a sociedade líquida busca só o individualismo e o consumismo. Então é uma busca para satisfazer os meus prazeres, meu prazer em primeiro lugar, né? Então, às vezes no relacionamento as pessoas estão ali não por amor, só que elas dizem, ah, eu te amo, mas amor é isso? Conheceu em 5 minutos, daqui a pouco. Conheceu a pessoa há 5 minutos, daqui a pouco já tá amando no dia seguinte? Já tá amando aquela pessoa? Estranho, né? Porque o relacionamento e o amor, ele se desenvolve ao longo prazo. Existe uma construção ali. Porque a pessoa certa pra você é aquela que você suporta defeitos, né? E admira as qualidades, mas hoje em dia, se a pessoa tem um defeito, você já descarta rapidamente, né? Então, assim, os relacionamentos hoje eles são estranhos, porque as pessoas buscam mais os prazeres, sexo mesmo. É muito difícil uma pessoa que busca uma construção, uma parceria, né? Então elas conseguem descartar rápido. Você vê isso muito em festas. Quando eu frequentava muitas baladas, era só assim, ficar, né? Um ficava com o outro, era uma noite de sexo, aquela coisa toda. No dia seguinte, cada um pro seu canto, não tinha um relacionamento estável, duradouro, né? Uma construção. Era tudo muito rápido. Então hoje isso acontece. Amizades também. Ai, meu amigo, você é minha amiga. Na primeira desavença, a amizade se acaba, sabe? Inclusive tem uma música de uma cantora que eu amo demais, né? Adventista, se chama Rafaela Pinho. Eu já falei várias vezes aqui sobre ela. Ela tem uma música que se chama Novas Memórias. E na segunda estrofe ali da música, ela diz o seguinte: ela canta assim. Sei que não consigo amar todos, um ou outro talvez, certamente são poucos. Mesmo assim é um amor de fachada, superficial, que ao menor tremor se abala. E acho que ainda te quero fazer pagar por aquele erro. Sou escrava dos meus defeitos, indelicada de humor frágil, mas tento ser melhor, eu tento, pai. Ai, eu juro que tento. Algo assim. Ou seja, uma amizade que no menor tremor se abala. Aqui, uma sociedade líquida, né? É o que ele está dizendo aqui no artigo. Então, na nossa cabeça, nós temos a ideia de que estamos perdendo as novidades. Já não é mais interessante para mim. Preciso de algo novo. O ser humano está sempre buscando algo novo, nunca está satisfeito, né? Na modernidade líquida, a hospitalidade dá espaço à crítica. É muito mais fácil criticar do que ajudar, questionando-se e refletindo-se sobre as ações e os porquês das coisas. Ah, por quê? A minha opinião, né? Uma necessidade de expor a minha opinião. Eu tô certo, né? E se você confronta uma pessoa assim, misericórdia. Você é capaz de criar um inimigo ali, né? É muito provável você ter um inimigo ali. As pessoas não aceitam, elas querem estar certas, né? E elas questionam por quê? Minha opinião em primeiro lugar e tal.
É isso que está acontecendo. Ao invés de ajudar, não. A crítica é muito melhor, né? Uma necessidade de expor a sua opinião e, e dizer aí, colocar aí os porquês, né, das coisas. O consumidor entra em um conflito pela amplitude das escolhas que estão disponíveis ao seu redor, né? São muitas as opções. Eu costumo dizer que o mundo que a gente vive é um mundo satânico mesmo. A Bíblia diz, a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Por que que o mundo jaz no maligno? Porque as coisas que ele oferecem são atrativas demais, mas te levam para uma destruição. Te levam para uma destruição. Então eu já penso logo em Eva, né? Lá no livro de Gênesis, por exemplo, Gênesis 3, capítulo 3, capítulo 3, versículo. Aqui, ó, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Então Satanás ali, ele seduz Eva e Eva diz assim, e aí Eva, caindo na sedução dele, ela come o fruto. E como acontece isso? Vejam só. Vendo Eva que a árvore era boa para se comer, ele passou, é como se ele oferecesse uma bandeja. Né? A pastora Sara Shiva fala muito isso, eu acho muito interessante. Como se ele passasse uma bandeja te oferecendo, e você olha. Então assim, ó, vendo Eva que o fruto, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a cobiça, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao teu marido e comeu. Hoje não está muito diferente. Por isso que eu falo que o mundo é diabólico. As opções são muitas, são diversas. Então é como se o inimigo, né, Satanás, passasse com uma bandeja na sua frente e você escolhe. Você tem muitas opções, né, para você comer o fruto. Então é meio, né? Aí você acaba se endividando, de repente você acaba comprando algo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar que você pode, que você também tem condições diante de uma sociedade consumista, uma sociedade crítica, líquida, que só vê o fútil, não vê a sua essência e vê o seu exterior. Ah, tá vendo? Fulano comprou um carro. E ainda você vai ser criticado. Ué, mas por que Fulano conseguiu um carro tão cedo? Deve estar aprontando. Então é uma sociedade realmente doente, vocês perceberam? Então, assim, ó, entre um conflito, né, com as escolhas que estão disponíveis ao seu redor, a angústia da tomada de decisão correta frente às diversas alternativas, a responsabilidade do indivíduo livre pela sua decisão e o risco assumido fazem o processo do consumo cíclico e interminável. Lembra que eu falei para vocês lá? O risco assumido, né, a insegurança e tal, faz com que esse processo se torne um ciclo, não termina nunca, né? A pessoa está nisso, está presa nisso, nessa sociedade doente que busca o consumismo, o individualismo. E aí nós perdemos a capacidade de enxergar as pessoas, né? Vejam só, a capacidade de ver a essência das pessoas e situações é uma consequência de viver uma vida equilibrada. Na sociedade líquida não existe o equilíbrio, não tem equilíbrio, né? Quanto maior o nosso contexto, vejam só, quanto maior o nosso contexto de compreensão e entendimento, a palavra até diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aqui, quando nós temos mais compreensão e entendimento, maior a nossa consciência. É o que o artigo diz aqui. Quanto maior a nossa consciência, mais fácil amar seres diferentes de nós. Isso prova que o preconceito é uma ignorância, falta de conhecimento. Você não ama o próximo. O ódio, rancor, isso daí, tudo é falta de conhecimento, falta de compreensão de si mesmo, compreensão da sociedade, do contexto que nós vivemos. É falta de entendimento, falta de sabedoria. Então fica muito mais fácil amar os seres diferentes de nós. Quanto mais amamos, mais felizes e leve fica a vida. Quanto mais feliz a vida, mais vigor temos para mudar a nós mesmos. E a gente percebe, puxa, eu preciso mudar em tal aspecto. Puxa, olha, nossa, eu quero mudar. Você começa a se enxergar, a se amar, né? Porque quanto mais nos amamos, mais a vida fica leve, o fardo fica leve, né? E aí nós começamos a mudar a nós mesmos. E temos vigor, porque uma mente ruim, uma mente
pesada, negativa, traz doenças psicossomáticas também. Isso já é provado pela medicina. Quanto mais mudamos a nós mesmos, mais fortes, sábios e belos nos tornamos. Quanto melhores nos tornamos, mais influenciamos o nosso entorno. As pessoas começam a observar: nossa, ele é diferente. Olha, esse menino tem algo diferente. Essa pessoa tem algo diferente. Quanto mais influenciamos nosso entorno, mais mudamos o mundo com a nossa presença. Olha só. Com o tempo, compreendemos que o valor de uma pessoa está muito mais além das camadas de roupas ou maquiagem que ela usa. Que não é possível aferir sua generosidade, bondade e amizade somente observando o clube que ela frequenta, a boate, as festas, não é verdade? Ou o sapato que ela ostenta. Que nunca poderemos avaliar o seu caráter observando exclusivamente o seu closet lotado ou o seu cabelo engomado, bem arrumado. Maquiavel, em seu livro O Príncipe, diz o seguinte: todos veem o que pareces, poucos percebem o que és. Pois é, forte, porém verdadeira essa frase. Somos muito mais do que aparência, somos uma história, uma personalidade única, uma vida, cada qual com o seu jeito. Então é isso, gente. Espero que vocês reflitam sobre. Eu vou terminar o vídeo porque tá acabando o meu limite aqui do celular. Mas é isso. Não olhe a aparência. Olhe a essência. Não olhe para o exterior, não. Porque você vai ser uma pessoa muito melhor. Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma boa noite.